quais são os meios para garantirmos o crescimento do cristão? Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos uma analogia, uma comparação muito interessante. Olhamos lá e vemos a comparação do cristão como uma criança. E quando nós olhamos para o crescimento de uma criança, nós vemos algo essencial na vida de uma criança. Nós olhamos que uma criança, um bebê, precisa de duas coisas fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. Primeiro, precisa do leite, o alimento. Em segundo lugar, um lar feliz, um lar para que a criança cresça com desenvolvimento psicológico saudável. Então, tendo esses dois garantidos, o alimento para o corpo e o lar para o desenvolvimento psicológico, há um crescimento realmente saudável para essa criança. Então, quando nós olhamos para a vida do cristão, nós precisamos olhar também para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 3. Como crianças recém-nascidas, desejem intensamente o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, nos tornamos amigos de Cristo, nós queremos nos alimentar de Cristo, queremos o leite espiritual. Assim como uma criança recém-nascida precisa do leite para que ela sobreviva, o cristão também precisa do leite espiritual para a sua sobrevivência espiritual. Portanto, assim, a palavra diz que, como crianças, nós desejemos o leite espiritual. E essa é a palavra de Deus. É a comida para a mente e para o corpo. Assim, a palavra nas Escrituras refere-se ao leite espiritual. Então, vemos que a palavra de Deus é importante tanto para o nascimento espiritual quanto para o crescimento espiritual. Nos Salmos, nós encontramos um lindo versículo que diz o seguinte: mais doces do que o mel e o destilar dos favos é a palavra do Senhor. E realmente a palavra do Senhor vem para a nossa alma, para o nosso coração, trazendo algo saboroso, algo mais delicioso do que um banquete bem preparado. Então, se você tem a sua Bíblia, não esqueça de lê-la, marcar a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia sempre, levar ela junto para os cultos, para os momentos de encontros da igreja, para os pequenos grupos. E assim você vai crescer, se solidificando na fé. Como criança, nós iniciamos a caminhada cristã em Cristo. Precisamos do leite espiritual, mas com o tempo nós vamos nos alimentando com comida sólida também. Assim diz a palavra de Deus. Quando vemos uma criança com bom apetite, falamos que essa criança está saudável. E com relação à vida espiritual, não é diferente. Precisamos ter um bom apetite para a palavra de Deus e não nos colocar como pessoas sem vontade de ler a palavra, de ouvir a palavra, a pregação. Se nós somos assim, pessoas sem fome espiritual, nós temos que nos perguntar qual é o nosso problema. Se de fato nós nascemos em Cristo, nós já nos alimentamos com o leite espiritual e nós precisamos então começar com essa comida mais sólida. Para o crescimento é necessário também um lar feliz. O que significa isso?
ter crescimento espiritual, é muito importante você participar na comunhão da sua igreja. Sim, Jesus Cristo quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E muitas vezes nós vamos num culto e talvez nós podemos dizer assim, mas eu não me identifico com fulano, nem com aquele outro ali, eles são tão diferentes de mim, mas não é esse o objetivo. Nós estamos ali, por mais que somos diferentes uns dos outros, nós estamos lá por causa de Cristo, por causa de Deus. Ele nos salvou e Ele quer que nós tenhamos essa comunhão que vem, que brota do coração dele e que tenhamos esse amor um pelos com os outros e nós nos aceitemos assim como nós somos, diferentes mesmo. E quem sabe, se nós começamos a conversar com aquela pessoa que nós consideramos tão diferente de nós descobriremos que ela tem muito a nos ensinar, ou nós temos muito que ensinar a ela, ou nós temos muito que aprender juntamente uns com os outros. Nós sempre precisamos buscar a comunhão entre os irmãos. Nós não podemos dizer sempre Cristo morreu por mim. Comunhão, nós dizemos Cristo morreu por nós. Então há a comunhão porque Cristo espera isso de nós. Na oração de Jesus, em João 17, ele ora por essa comunhão, por essa união, para que todos sejam um, assim como Jesus e Deus são um. Olha que grande união que Cristo orou para que a igreja tivesse. Então, ansiemos também por essa comunhão verdadeira. Ou seja, qual áreas então que nós podemos crescer, que são meios de crescimento? A palavra, que é o nosso leite espiritual, e o lar feliz, um lar saudável, que é ali onde nós podemos ter comunhão. Que nós possamos buscar sempre a comunhão com nossos irmãos e também ouvir a palavra de Deus. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pelo amor de Cristo por nós, que deu a vida na cruz para que nós tivéssemos nova vida. E assim, ó Deus, também Tu nos dás a palavra como o nosso alimento diário. E também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós podemos pertencer e ter comunhão uns com os outros. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não valorizamos a Tua palavra e nem a comunhão uns com os outros na comunidade, no corpo de Cristo. Ajuda-nos a termos alegria na Tua palavra e alegria também de buscar essa comunhão com os nossos irmãos na fé. Ajuda-nos a cada dia a crescer nisso. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se tocou, se te ajudou, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Também curta esse vídeo e assim que Deus esteja te abençoando e te fazendo crescer. E não se esqueça, leia a palavra de Deus e participe na sua comunidade, se envolva na sua comunidade. Um grande abraço.